Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quero falar sobre a lepra. Lepra é uma doença e a gente deveria ter pena de quem está leproso. Mas então por que a Bíblia trata com tanta dureza o leproso? Naquela época, a lepra sendo contagiosa, era uma preocupação muito grande isolar a pessoa que contraía a lepra das demais, para que não contaminasse as outras, para que a doença não passasse para as outras pessoas. Naquela época, eles resumiam como lepra várias doenças, não só a conhecida hanseníase, mas várias doenças de pele eram consideradas como lepra. E no texto bíblico, em Levítico 13, por exemplo, o sacerdote tinha que examinar, analisar, verificar, não era o médico, era o sacerdote que examinava e verificava a situação. Em alguns casos, a doença não progredia, não prosperava, não se espalhava, demonstrando que não era a hanseníase. Mas naquela época, eles não tinham esse conhecimento. Eles sabiam que algumas lepras não se espalham e, portanto, cabia ao sacerdote o critério de analisar para ver se a lepra tinha se espalhado, se era perigosa ou não. A lepra na Bíblia é um símbolo do pecado e para nós no Novo Testamento isso não tem muito sentido, porque não é só a lepra que é contagiosa, as viroses também são contagiosas, a tuberculose, existe uma série de doenças que são contagiosas também e que nós devemos tomar cuidado com elas, mas doença é doença, qualquer delas. O trato de Deus conosco e o alerta de Deus é sobre o pecado. O que contagia, contamina a pessoa e pode lançá-la no inferno, no lago de fogo, é o pecado. Portanto, no Antigo Testamento, quando a gente lê sobre a lepra e todo o cuidado que eles deveriam ter com a lepra, é um alerta para nós sobre o pecado. Todo pecado pode progredir, prosperar, se espalhar e atingir mais pessoas, contaminar mais gente, contaminar uma igreja inteira e lançar essa gente toda no inferno. Uma lepra, um pecadinho pode crescer e muitos já têm visto isso. Você já viu? Em algum lugar, uma fofoca, uma mentira, uma briga, uma rixa, um bate-boca, uma disputa de líderes pelo microfone, qualquer coisa assim crescer para uma divisão, uma facção na igreja, divisão da igreja, para contaminação da igreja toda e escândalo de muitos, levando muitos para o mundo. Você já viu isso acontecer? Isso é muito comum no meio evangélico, infelizmente, por causa de um pecado, a vaidade de um líder, a soberba de alguém, bate-boca, discussão, uma fofoca, um fuxico, uma denúncia, um adultério, por causa de um pecado, aquilo contamina a igreja toda, causa escândalos, divisões e consequências terríveis na cidade. Isto tem acontecido. Para que o pecado não se espalhe, a gente tem que tomar cuidado e tratá-lo. Cada pecado tem que ser tratado e às vezes com muito rigor por parte da comunidade, o que é a coisa talvez mais difícil de fazer. A gente tende a ignorar aquilo, deixar de lado, a gente fica enojado, mas não quer espalhar. A gente não quer botar no ventilador um pecado nojento que nos ofende e muito mais a Deus. A gente não quer botar no ventilador, a tendência nossa é cobertar aquilo, mas Deus exige que não fique acobertado. Você se lembra do pecado de Davi com a Batseba? O Davi fez tudo para esconder o pecado, para botar a culpa do filho no marido da mulher, mas Deus não deixou, Deus fez trazer tudo à
tona, foi um escândalo terrível e de tremendas consequências sobre o povo de Israel, porque Deus não queria que o pecado ficasse escondido. E ele falou claramente isso para Davi: perdoar eu perdoo, mas as consequências desse pecado você vai levar, e o povo todo, até o final da sua vida. E isso aconteceu. Deus nos alerta: o pecado tem que ser tratado para não se espalhar. Um abismo chama outro abismo. Um pecado abre caminho para outro pecado. Para esconder um pecado, você mente, engana, começa a cometer outros pecados e aquilo vai se espalhando. Pessoas vão descobrir o seu pecado e vão ser levadas a pecar também, e aquilo vai se espalhando. O pecado precisa ser tratado. Se ele não for tratado, pode se espalhar, trazendo uma consequência terrível sobre o povo. Em Levítico, no capítulo 13, eu quero ler o seguinte: a orientação que Deus dá a respeito do trato com a lepra. E onde se lê lepra, hoje no Novo Testamento, nós lemos pecado. Você entende isto? Então, é o texto, no versículo 51, o sacerdote examinará a praga da lepra ao 7º dia. Se ela se houver estendido na veste, na urdidura ou na trama, seja na pele, seja qual for a obra em que se empregue, é lepra maligna, isso é imundo, está decidido. Bom, critério: o pecado se espalha. A pessoa pecou. Qual atitude que convém? É se humilhar, reconhecer e confessar. Mas se ela não faz isso, ela começa a se escorar nos outros, começa a buscar apoio, começa a se fazer de coitadinha, de vítima, começa a se explicar, a querer se justificar perante os irmãos, começa a fazer uma panelinha daqueles que lhe são favoráveis, que defendem o seu erro também. Isto é o pecado se espalhando, é lepra maligna e tem que ser considerado assim. Você entende? Jesus orientou: quando uma pessoa pecar, você vai procurar para ver se ela reconhece, se humilha e se conserta. Muito bem. Se ela não se humilhar, você leve o assunto à direção da igreja, que vai ser responsabilizada. Se ela não ouvir a direção da igreja e começar a se defender, se explicar, se justificar, tem que ser punida, cortada com rigor da igreja para não terminar de contaminar o resto. É lepra maligna. Vamos voltar ao texto. Eu li o versículo 51, quando Deus manda o sacerdote examinar se a lepra tinha se espalhado. Esse é o critério. E então, achando que ela se espalhou, queime aquela veste, seja a veste que for, que tiver a lepra, tem que ser queimada. É lepra maligna, tudo se queimará. Mas se o sacerdote examinar e a praga não tivesse espalhado na veste, na urdidura, nem na trama, em qualquer coisa feita da pele, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga e o encerrará por mais 7 dias, dá mais oportunidade. E o sacerdote, examinando a coisa em que havia lepra, depois de lavada aquela lepra, se a praga não mudou a sua cor nem se espalhou, está imunda. Com fogo a queimarás. Interessante. Mas se ele examinar e ela se tornou baça depois de lavada, então rasgará da veste aquele pedaço e vai considerar pura o restante. Ou seja, se a pessoa resistir, se defender, se explicar, a lepra está se espalhando, o pecado está se espalhando, tem que ser tratado com rigor. Mas e se ele não se espalhou, a pessoa ficou quietinha, então tem que lavar. Aquela pessoa vai ser chamada a confessar o pecado, mas ainda assim vai ficar em observação.
para ver os frutos daquilo. Será que ela realmente se arrependeu ou foi só uma conveniência no momento? Eu errei, sabe como é que é? Todo mundo erra, eu errei também. Isso não é arrependimento. Você já viu? Isso aconteceu, eu já vi muito. A pessoa é apanhada com a boca na botija. E ao invés de chorar, se arrepender, se humilhar diante de Deus, ela se faz de vítima. Diz mais ou menos isso. Realmente, eu errei, eu falhei, foi mal, eu fiz o que eu não devia fazer e tal, né? Todo mundo erra também, pois é e tal. Eu não considero isso um arrependimento, não. Vamos dar tempo. Vamos examinar se ela realmente está arrependida, consertada, alegre, feliz no Senhor, se sentindo perdoada ou não. Muito provavelmente isso não vai acontecer. Ela vai continuar triste, fugindo, se esquivando, se escondendo. É sinal de que a lepra não foi extirpada, está na pessoa ainda. O germe do pecado está nela. E quando houver oportunidade, vai voltar a crescer. A gente tem que tomar cuidado. Quando a pessoa cai, peca, se não consertar direito, ela vai cair de novo. A prostituta não se torna prostituta por uma decisão. Nenhuma menina adolescente, aos 12, 13 anos, diz, olha, eu quero ser uma prostituta. Nenhuma delas faz isso. Ela sonhando com amor, vai para o cantinho escuro com o namorado e aconteceu a primeira vez. Ela chora e fica arrasada, destroçada. Mas se ela não se consertar direito, vai acontecer a segunda vez. Daqui a pouco ela se esquece daquilo, aparece um outro namoradinho, ela vai, resvala e segunda vez. Já não chora tanto, já não fica tão arrasada mais. A terceira vez acontece. Daqui a pouco ela gosta e vem a quarta, quinta, 10ª vez. Ela gosta e vira um hábito. E daqui a pouco, quando a situação aperta, ela começa a se vender para angariar algum dinheiro ou algum proveito, ou até mesmo droga, e para isso ela vende o corpo, se tornou uma prostituta. O caminho é este, sempre teve uma primeira vez. A pessoa que se torna um bandido, ele não começou decidindo ser bandido. Aconteceu quando ele roubou uma coisinha do pai, quando saiu escondido com um amigo. É assim que começa. Se não tratar no início o pecado, ele cresce e se espalha e a lepra fica bem caracterizada. Deus nos alerta, meu irmão, se você pecar, confesse logo, se arrependa e mude, saia daquele lugar para não continuar a pecar. Caso contrário, a lepra vai se espalhar e vai doer em muita gente e na eternidade você vai ser responsabilizado, porque Deus diz, é necessário que venham escândalos para provar os irmãos, mas ai daquele por meio de quem o escândalo vem. Se você foi motivo para escandalizar o povo de Deus, você vai sofrer severamente na eternidade. Então, quando começar a lepra, quando começar o pecado, confesse o mais depressa possível.